Boa noite. Hoje é quinta-feira, 6 de julho. Meu nome é Rodrigo Zevzicovas e começamos agora mais um Papo de Lojista. No programa de hoje, nós vamos debater o sistema tintométrico. Quando as máquinas chegaram ao Brasil, há mais de 20 anos, revolucionaram o mercado tinteiro e criaram uma enorme expectativa na indústria e no comércio. Além do aumento de cores no portfólio, outra vantagem seria a brutal redução dos itens necessários em estoque. O tempo passou e o sistema foi massificado. Hoje, marca presença na maioria das lojas do país. Para entender os motivos do crescimento da popularidade e o que mais pode ser explorado no sistema tintométrico em busca de melhorias na rentabilidade do comércio de tintas, a Artesp convidou 3 verdadeiros mestres no assunto. Priscila Caio atua no ramo imobiliário de tintas há mais de 10 anos. Com formação em gestão comercial pela Unicinos, atualmente gerencia a Elite Tintas, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem contigo? Tudo certo. Vanessa Vitória é formada em administração com ênfase em marketing pela PUC Rio Grande do Sul, com pós-graduação em vendas e negociação pela ESPM, também no Rio Grande do Sul. Ela trabalha com sistema tintométrico há mais de 12 anos, desde quando iniciou sua vida profissional. Atualmente, exerce o cargo de gerente de marketing na Vitória e Cia. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo ótimo por aí? Tudo certo, então tá bom. Heraldo Godoy é especialista na área de assistência técnica de sistema tintométrico, com mais de 20 anos de experiência. Ele tem passagem por empresas prestadoras de reforma de equipamentos e pela Sherwin-Williams, onde atuou como técnico de sistema tintométrico e coordenador técnico de sistema tintométrico. Boa noite, Heraldo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite a todas, né? Todos. Tá ótimo. Antes de começar as minhas perguntas, gostaria de lembrar que você pode enviar suas questões para os nossos convidados aqui pelo chat. O programa está sendo transmitido pelo Facebook, onde você pode compartilhar na sua página. Depois, ele vai ficar disponível nos nossos canais do YouTube e do Spotify, junto com os demais programas. Já debatemos muita coisa legal por aqui. Se você perdeu, dá um pulo lá e veja. Vale a pena, eu garanto. Vamos começar, então, aqui com as perguntas. Heraldo, é com você, hein? Como você percebe a evolução do sistema? Sejam as máquinas, software, capacidade de confecção de cores, integrações entre os sistemas de gestão, etc. As máquinas do sistema tintométrico, o sistema em si, ele está trazendo bastante novidade, né? Evoluindo a cada ano, desde sua chegada ao Brasil, né? Através de máquinas manuais. E hoje a gente conta com fabricantes de máquinas que nos trazem equipamentos mais modernos, cada vez com melhor repetibilidade, com dosagens menores, que possibilita um maior número de cores a serem feitas pelas máquinas, né, pelas empresas. As empresas de tinta podem explorar mais ainda esse mercado, né, de cores, né? Os softwares que são usados nas máquinas, eles cada vez mais são melhorados também, completos, né, que possibilitam integrações junto aos sistemas de PDVs das lojas, né? Então, existe onde ele consultar, o cliente consultar e fazer a tinta, e também ele consegue integrar ao PDV. Eu vejo essas melhorias no nosso sistema tintométrico. Obrigado, Heraldo. Me corrigiram aqui, eu falei julho no começo, estamos em agosto, pelo amor de Deus. O ano já está difícil, não dá para voltar um mês mais, né? Vanessa, o que há de mais moderno em termos de equipamentos tintométricos? Quais são os recursos inovadores que o sistema oferece hoje que não percebemos muito usualmente no mercado? Bom, então, falando um pouquinho da Fluid, o sistema tintométrico que nós estamos entregando aqui no Brasil, né? Hoje as máquinas, como o Heraldo já falou, elas possibilitam uma dosagem menor no sistema, né? Então, são máquinas com mais precisão e melhor repetibilidade de cor, né? No caso da Fluid, nós temos máquinas livres de calibração, e isso ajuda o lojista no dia a dia da loja, ele não se preocupa se a máquina dele está dosando certo ou errado, desde que ele mantenha o corante que o fabricante revende, né?
e trabalhe com as bases no seu período certo, ele vai ter a qualidade da dosagem lá. Um ponto legal também que a Fluid está trazendo é a questão de que as máquinas estão tendo purgas reduzidas, que era um incômodo que o lojista tinha, porque tinha um desperdício de corante, e até a questão de afetar o meio ambiente, né? Então, isso também foi modernizado nos equipamentos. Aqui para o mercado brasileiro, nós trazemos máquinas que são máquinas para volumes, para atender o mercado de baixo a médio volume, né? E um ponto interessante que eu acho nos equipamentos é moderno, né, mas é adequado ao mercado, são as facilidades. Facilidade para o operador, facilidade dele ajustar algo, facilidade de acesso à limpeza de uma escova, né? Eu vejo isso como um ponto interessante aqui. Nos Estados Unidos, se a gente for pensar em modernidade, nós temos máquinas automáticas que possibilitam até controle de umidificação de bico. E isso ainda não vem para o nosso mercado, porque é um mercado que ainda necessita crescer um pouquinho, necessita evoluir, né, para atingir esse patamar de equipamento. Controle de umidade no bico, motor de agitação individuais com velocidade controlada para cada perfil de corante. Isso com certeza virá. Mas para o nosso mercado nós já evoluímos muito, né, e máquinas mais acessíveis, máquinas mais práticas, máquinas com menos necessidades e custos de manutenção e cuidados, vem facilitando para o dia a dia do sistema titométrico nas lojas. Obrigado, Vanessa. Priscila, chegou a sua vez, hein? O uso de máquinas previa inicialmente uma redução brutal dos estoques, em volumes e itens, mas não é o que percebemos na prática. Há uma comoditização das tintas, cores prontas de fábrica. Não estamos usando muito bem o sistema, na sua opinião, Priscila? Na verdade, assim, há um preconceito, tá, em relação ao uso do sistema tintométrico. Por quê? Primeiro que a gente tem N opções, tá, de marcas, de máquinas, e infelizmente nem todas oferecem isso que a Vanessa estava falando, tá? Essa precisão, essa qualidade. Então acaba ocorrendo diversos problemas de diferença de tonalidade. Isso é um ponto de que o público rejeita as tintas feitas na máquina e acabam optando pelas tintas prontas, porque o público acha que tinta pronta não existe problema, isso é um mito, tá? Tinta pronta também há problema de diferença de tonalidade. Isso é um pouco cultural também, eu percebo que aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, isso não acontece mais, a gente tem um sistema tintométrico bem forte, presente em praticamente todas as lojas de tintas especializadas tem, se não 100%, mas eu sei que em muitas cidades, em muitos estados ainda não tem esse costume das máquinas e das tintas prontas por um motivo talvez, de valor. Então, hoje eu acho que o brasileiro ainda percebe muito a questão do valor da tinta e não a questão da diversificação de cores que a loja oferece. Eles vão mais, talvez, pelo custo em certas regiões. Que realmente a tinta pronta, dependendo da tonalidade, ela oferece um valor bem menor. Então, eu acho que ainda é uma questão muito cultural, esse preconceito em relação ao tintométrico pela baixa qualidade de algumas máquinas, e talvez a questão de perceber, às vezes, mais o valor do produto do que a própria cor, a personalização da cor também. Acho que são os motivos do baixo uso do sistema tintométrico. Legal. Priscila, a Kátia mandou uma pergunta aqui que eu acho que você pode até respondê-la. Infelizmente, algumas cores fortes acabam ficando muito mais caras na máquina e o consumidor prefere, neste caso, comprar as tintas prontas. Você concorda com isso, Priscila? Sim, concordo. Realmente, tintas fortes, elas acabam tendo um valor muito mais alto por ir muito, muito corante, tá? Os vermelhos, os amarelos, os laranjas. Só que as prontas, elas oferecem poucas opções de tonalidade. Normalmente é um tom de vermelho, um tom de laranja. Então, tem essa outra questão. Então, se tu está disposto, né, a utilizar apenas aquela cor disponível, sem problemas. Realmente você vai pagar mais barato a tinta pronta. Mas, assim, hoje na minha loja eu não vendo porque não tenho essa questão da escolha de apenas uma cor. Então, o cliente já vem com a ideia da cor e a chance de ter ela pronta é o mínimo do mínimo, né? Mas
por isso que a gente acaba não tendo, mas realmente o custo de uma tinta feita na máquina é muito maior do que uma tinta pronta, com certeza. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Márcio. Vou falar com você, Heraldo. Se os fabricantes diminuírem as margens no concentrado, a tinta não abaixa o preço? Olha, isso é um estudo que eu, pelo menos quando eu trabalhava na Sherwin-Williams, eu sempre ouvi falar sobre esse estudo, fazer um preço médio para os corantes, e vem de acordo com o que a Priscila comentou agora, sobre o alto custo para se fazer uma tinta escura na máquina, porque ela vai muito corante, indo muito corante, o preço do corante é caro, né? E o volume de corante que vai na fórmula é bastante, e torna a tinta bem cara. Se tivermos um preço de corantes que abaixar esse custo, colocar um preço médio baixo, ele com certeza vai abaixar o preço final da tinta, né, feita na máquina. Tá certo. Vanessa, você concorda com seus colegas das duas perguntas feitas? Pois é, eu ia até comentar essa questão do preço alto da tinta mais escura. Mas muito que a gente vê também na parte de quem vai fazer uma decoração, quem vai fazer uma pintura na sua casa, dificilmente pinta a casa inteira com uma cor mais intensa, né? Geralmente a cor intensa é aquele detalhe, né? É uma parede que vai dar um destaque, ou é uma forma geométrica que tu está implantando, e aí tu usa uma cor mais forte, mais intensa. E se tu fores analisar todo o custo da tua pintura, isso acaba não impactando tanto, na minha opinião. Né, dificilmente a casa toda com um vermelho muito intenso, um azul muito mais forte, né? Então eu entendo que existe um custo maior nisso, mas se tu for analisar o que tu vai fazer, como vai ser a tua pintura, eu entendo também que isso não vai impactar tanto para ter o que a tinta entrega, que é a beleza da decoração, é o sonho da tua casa bem acabada, bem feita, né? Eu vejo um pouquinho diferente só na visão preço do produto final. Eu vejo também a questão do valor que tu está dando para aquilo e da tua satisfação em ter, né, aquela cor diferente, aquela cor exclusiva que tu gostaria de ter para ti, que é o que a Pri falou ali também. Legal. Bom, acabamos a primeira rodada de perguntas, todo mundo aquecido agora, né? Vamos lá. Vou começar a segunda. Vanessa, com você mesmo, hein? O uso do sistema prevê alguma diferença de utilização melhor explorada por segmentação, por tipo de ponto de venda, por tipo de cliente? A questão segmentação que a gente vê em relação ao uso do sistema, o que nós fazemos aqui é dar uma consultoria para alinhar o sistema ideal por tipo de PDV que a gente vai instalar. Por exemplo, quando a gente fala no cliente que é atendido pela distribuição, nós temos equipamentos que atendem às necessidades daquele cliente, né? E ainda assim, esse cliente, geralmente material de construção, nós ajudamos ele também na ambientação da loja, no sentido de conversar com os distribuidores, orientar os representantes da distribuição, então um espaço voltado à cor. Né? Aproveitar que é uma loja onde se vende material de construção de um modo completo, mas para ter o espaço da cor, porque a venda da cor é uma venda personalizada. Né? Então tem um PDV com seu ponto exclusivo. Quando a gente fala no PDV que é exclusivo de tinta, como é a Elite, por exemplo, nós já temos outros modelos de equipamento que a gente vai dar uma consultoria e encaixar. Olha, para a tua loja, tu precisa de uma máquina com essa produtividade, vai se adequar melhor para ti. Tu precisa ter talvez não apenas um, mas 2 misturadores, porque tu depende 100% do sistema tintométrico, porque tu só vende a tinta, né? Tu vende cor. Então, se tu tem um batedor que para, precisa da outra peça para te ajudar, para ter um backup ali também. Né? Esse é um diferencial. Então, existe sim essa consultoria e essa diferenciação para o PDV lá na loja. Tá certo, obrigado. Heraldo, as máquinas, o hardware, precisam de cuidados frequentes e sistematizados, como percebemos mais agudamente agora no período da pandemia, onde algumas lojas ficaram fechadas por um período. Quais são os cuidados mais importantes que a gente pode passar aqui e orientar os lojistas? Bom, o primeiro cuidado, né, com equipamento sistema tintométrico, e é importante que seja feito, é deixá-lo na tomada sempre ligado. Todos os equipamentos têm um processo automático de agitação de corantes. Eles precisam de estarem ligados à energia elétrica para que esse sistema automático funcione, né? Então, muitos lojistas, a gente conhece muitos deles que desligam o equipamento
da rede elétrica à noite com medo de acontecer alguma coisa. E isso pode prejudicar, né, na sua agitação de corantes, na homogeneização dos corantes dentro dos canisters, né? Isso é um processo que precisa ser reiterado aos clientes, né, aos lojistas, da importância de se manter os equipamentos ligados, seja até se for adquirir um no-break que resista, né, a potência da máquina, caso venha a energia acabar durante a noite, né? Outra coisa que é muito importante é a visualização do lojista em relação à própria agitação. A agitação dos corantes, ela é primordial para que ele se mantenha homogeneizado também, né? Ele tem o processo automático e durante o dia ele também agita. Então os corantes, os clientes escutam aquela agitação durante o dia e não normalmente não tentam ir até a máquina e verificar se todos estão agitando, homogeneizando o corante, né? Isso pode causar no problema de uma dosagem daquele corante específico. Se por muito tempo ele se manter sem agitação, ele pode solidificar e dosar sólidos em vez do corante líquido na tinta, né? Outra coisa é algumas máquinas, né, precisam de purga. Ela precisa da purga diária. Por quê? Porque no bico, no sistema de dosagem, normalmente próximo aonde se dosa na lata, o corante tende a secar ali naquele biquinho. Então, se você exercer a purga, que normalmente é 1 ml por dia, que é de cada corante, você retirará aquele possível solidificação do corante no bico da mangueira, ele dosa, elimina isso, e quando você for fazer uma tinta que use aquele corante, ele saia o líquido perfeito e você tem a sua cor desejada, né? Isso o pessoal costuma não gostar de fazer, os lojistas, mas é importantíssimo para muitos modelos de máquinas. Os modelos de máquinas mais novos estão vindo com livre de purga, mas ainda temos muita coisa no mercado que precisa ser purgado, né? Precisamos de purga nisso daí, no tipo de máquina. E isso é primordial também. Próximo aos bicos de dosagem, normalmente todas as máquinas têm, todas mais antigas, eu quero dizer, tá? Essas que são livres de purgas não possuem, mas as mais antigas possuem um sistema de umidificação dos bicos, da região dos bicos. O que precisa ser feito? Elas têm uma tampa, as máquinas têm uma tampinha, que é um copinho que a gente chama, e normalmente tem uma esponja. Essa esponja precisa ser umidificada para que o ambiente de dosagem esteja sempre úmido e também ajude a não secar, né, os bicos lá naquele momento. Em relação a backup, é importante, backup de sistema. Existem backup de sistema, existem máquinas que têm todo o seu histórico de calibração, que ficam nos computadores. E, às vezes, é necessário, se ele não tem um processo de backup, se não faz um processo de backup, quando existe um problema no seu computador, ele tem que chamar assistência técnica. Então, é importante que ele faça esse processo de backup também, de seus preços e também de calibração de máquina. Outra coisa que é muito importante para todos é o abastecimento dos corantes, tá? Ter o cuidado total na hora de abastecer. As máquinas do sistema tintométrico, elas não são como um automóvel, por exemplo, que você tem uma boia que lê a quantidade de corante que você tem dentro do canister, ou dentro, né, no caso do carro, no seu tanque de combustível. Isso, o que ocorre? Muitos operadores enganam máquinas, dizendo que se tem o corante, somam o corante ao canister, não colocam o corante fisicamente, fazem a tinta, certo? E depois acabam esquecendo. As máquinas, todos os softwares vão dando baixa, a cada vez que são dosadas tintas, vão dando baixa, e pode chegar um momento em que o software diz que tem corante e dentro do canister não tem corante. Ou seja, isso causa um problema de diferença de tonalidade na tinta. Creio que esses são os pontos mais importantes que eu vejo. Outras coisas são também, desculpa,
são as escovas de limpeza dos bicos. Muitas máquinas têm mesas giratórias que umedecem também os bicos e fazem a limpeza. Legal, obrigado pelas dicas, viu, Heraldo? Priscila, chegou aqui uma pergunta que eu vou encaixar como a que eu já tinha programado para você. O Marco Antônio Nicoletti, ele fala: a venda de tintas de máquina requer um atendimento personalizado. Muitas vezes precisa de orientações aos clientes. Até em cima desse assunto, partindo da premissa que a maioria das lojas tem sistema tintométrico, você acredita que como que as lojas podem se diferenciar no uso desse sistema? Bom, primeiramente, ter já um sistema tintométrico, tu ter um catálogo, né, um sistema tintométrico, para mim não é o suficiente. O ideal é sempre ter monstruários maiores das cores, isso é um diferencial. Uma das coisas que o sistema proporciona é a gente modificar a tonalidade, como, por exemplo, o cliente levou a cor, escolheu no catálogo, não gostou da cor, achou ela muito clara. Então, o sistema permite que o cliente traga essa tinta até a loja e a gente consegue fazer algum ajuste. Só que o sistema permitir que a gente faça esse ajuste não quer dizer que o lojista saiba fazer esse ajuste. São coisas diferentes. Então, os vendedores, os lojistas, eles têm que saber dosar o quanto, até onde tu pode chegar com uma pigmentação. Então, ter esse diferencial, para mim, é primordial para ter se diferenciar em relação às outras lojas. Ter esse conhecimento é o que te diferencia das outras lojas, na minha percepção. Legal, obrigado, Priscila. Heraldo, vamos dar aqui moral para os nossos espectadores. Opa, errei. Vamos lá. O José Manuel, ele pergunta para você: é possível agitar os corantes sem purgar a máquina? Sim. Todos os dias, né, como eu disse anteriormente, as máquinas têm o sistema automático de agitação. Ele faz isso, normalmente as máquinas fazem de hora em hora essa agitação dos corantes, ok? Quando você liga o equipamento, praticamente é quando liga o computador ao equipamento pela manhã, logo que você chega em sua loja, você ligando e ele fazendo a comunicação entre computador e máquina, ele faz uma leitura, praticamente, ele faz uma leitura de hardware, de software, tudo, e ele começa a fazer o reset da máquina e agitar os corantes. Então, todos os dias, quando você chegar, né, o cliente chegar ao seu local de trabalho e ligar o seu computador, a primeira coisa que a máquina faz, ela faz o reconhecimento de comunicação entre computador e máquina, e a partir daí ele faz o processo de agitação. Se ele prestar atenção, nesse momento ela vai começar a agitar. Algumas máquinas agitam todos os corantes ao mesmo tempo, outras máquinas agitam o corante individualmente numa sequência. É isso que ele tem que entender certinho qual é o seu tipo de equipamento e como que ele faz isso aí, né, esse processo. Legal, obrigado, Heraldo. Vanessa, perguntinha para você aqui. Hoje é um processo irreversível de logística reversa e outros ligados ao meio ambiente que atingem diretamente o nosso varejo de tinta. O sistema tintométrico pode colaborar para minimizar esses impactos? Sim, até quando a gente faz palestras e apresentações para os nossos clientes, parceiros, um dos pontos que a gente usa, que vai até além da questão da redução do estoque, é no melhor controle da cadeia, na redução de toda uma cadeia de cores, né? Se a gente for pensar que se as lojas usassem apenas o sistema tintométrico, a gente iria lá para dentro da fábrica produzir apenas base e corante. Então, falando em danos ambientais, eu não estaria fazendo uma cor personalizada dentro da fábrica, sujando um tacho, tendo que lavar, fazer todo aquele descarte de produto, tratamento de efluente, né? Então, o sistema ajuda nisso, porque eu conseguiria ter uma cadeia melhor, uma cadeia mais evoluída. Em evolução também, hoje, os concentrados já estão vindo com tecnologias de zero ou quase zero VOC, que são os voláteis orgânicos nos pigmentos, né?
Pigmentos com essa característica, eles secam mais fácil, eles são quase água, digamos assim. Então, o ressecamento dele é muito mais rápido. Que entra toda a parte que o Heraldo comentou sobre os cuidados com o bico, a questão das máquinas mais antigas que necessitam de purga, o cuidado com as esponjas de umidificação e as escovas de limpeza, né? As máquinas, elas precisam estar preparadas para os pigmentos, para trabalhar com pigmentos zero VOC e atender a isso, mas também, quando é possível, equipamentos que trabalhem com essa tecnologia de corante com zero ou quase zero VOC, tu tem aí um corante com menor impacto ao meio ambiente, né? Então, são pontos que ajudam por parte do sistema tintométrico na parte de danos ambientais também. E também, um ponto que eu acho importante destacar, é que quando tu compra a tinta no sistema tintométrico, tu consegue comprar ela exatamente do tamanho da tua necessidade. Eu diria que a compra ela pode ser justa, é uma compra mais específica ali, tu não precisa comprar mais com medo de que vai faltar cor no PDV. Né? Eu fiz recentemente uma obra e eu fui comprando de galão em galão, às vezes quartinho em quartinho. Porque se faltava algum retoque, dar mais uma mão em alguma parede, eu voltava na loja e pegava mais um quartinho e fazia. Porque eu tinha certeza que daquela loja eu ia ter a cor que eu já vinha levando com repetibilidade e reprodutibilidade. Então, eu acredito que se a gente reduzir o desperdício na ponta também, vai também reduzir o impacto ao meio ambiente. E isso o sistema tintométrico permite. É uma ótima opção. Espero que você tenha ido no Elite Tintas comprar os seus quartinhos, né? A Kátia fez uma pergunta aqui. Todos os sistemas tintométricos disponibilizam espectrofotômetro para a leitura de cores diferentes das oferecidas pelos fornecedores? Para você, Vanessa. Antigamente, lá por 2002, 2003, existiam máquinas que iam junto com o espectro. Tinha essa opção de ter um espectro. Mas o espectro é uma ferramenta de um valor bastante alto e é uma ferramenta de uma precisão que requer muito cuidado, ela é muito delicada. Hoje, o que ajuda a facilitar isso e que está cada vez se disseminando mais é o colorímetro. Ele não tem a mesma capacidade de formular a cor como um espectro, mas ele tem a capacidade de encontrar a cor num catálogo pré-cadastrado no software desse colorímetro mais próximo à cor que ele está lendo. E isso me ajuda a fazer a cor que a cliente pediu, que a pessoa pediu no PDV. Né? Me ajuda a localizar no meu catálogo de tintas qual é a cor mais próxima daquela que ela está buscando. Então, dá para fazer sim usando a ferramenta, uma ferramenta que é o colorímetro. Legal, perfeito. Priscila, para você. Hoje é um processo... Opa, pergunta errada. Recentemente, acredito que há 2 semanas mais ou menos, um dos nossos convidados do Papo de Lojista, o Frederico Zornick, especialista em precificação, mencionou que os produtos personalizados ou diferenciados são uma oportunidade excelente de rentabilização. Como você vê que as lojas podem se rentabilizar melhor utilizando o sistema tintométrico? Rodrigo, para mim, não ter estoque já é sinônimo de rentabilidade, tá? Em relação à venda para o cliente final, as bases são mais baratas do que as tintas prontas. Isso permite a gente trabalhar com markup maior. O que acontece? Nós, lojistas e vendedores, nós temos que ter um treinamento para converter. O que é a conversão? É aquele cliente que veio buscar a tinta pronta e você vai explicar para ele o porquê você não tem a tinta pronta, as opções que a pigmentação oferece, a garantia que tu vai dar para ele de que se ele precisar de mais de uma complementação, ele vai ter a mesma cor. Então, esse trabalho tem que ser feito da nossa parte, dos lojistas, é essa conversão. Porque realmente a diferença de rentabilidade de uma tinta base e de uma tinta pronta é bem grande. Então, modifica bastante o nosso markup. Então, na loja, a gente faz esse trabalho de explicação. Eu vou te dizer que 99% dos clientes a gente consegue a conversão, porque tu tem que passar a confiança para o teu cliente. Porque, normalmente, o problema é a questão não só do valor, mas é a questão da diferença de tonalidade. Então, tu dando essa garantia, tu dando essa confiança, tu consegue converter e tu consegue mostrar para ele, né, todas as facilidades que ele vai ter. Por exemplo,
acontece de uma tinta pronta sair de linha. A fábrica simplesmente eliminou aquela cor. No sistema tintométrico, não. Por exemplo, a gente tem um leque da Sherwin-Williams que deve ser de 20 anos atrás e ainda faz as cores, as mesmas cores. Então, clientes que pintaram suas casas há 15, 18, 20 anos atrás conseguem repetir essa tonalidade, que muitas vezes no sistema pronto não acontece, porque a cor saiu de linha. Até já aconteceu conosco uma vez que a gente estava fornecendo para uma obra uma cor de linha, e a fábrica simplesmente parou de fornecer a cor e nos deu uma bela dor de cabeça. Então, isso eu também comento com o cliente. Então, essa possibilidade de sair de linha e a possibilidade que tu tens de ter a tua cor sempre. Então, poder sempre fazer um retoque, poder sempre repintar com a mesma cor. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer para ter mais rentabilidade dentro da empresa. Legal, obrigado, Priscila. Uma pergunta que chegou aqui, eu acho que dá para a Vanessa e para o Heraldo responderem. Do nosso vovozinho. Vovozinho, vê se coloca uma blusa para não gripar, hein? Alguns não homologados como opção para baixar os custos. Quais os problemas que isso pode causar? Heraldo e Vanessa, quem prefere responder antes? Vamos lá, Heraldo, seu microfone estava fechado, desculpa. Ainda está fechado, calma aí. Você consegue abrir por aí? Eu não estou conseguindo abrir aqui. Agora foi. Vamos lá. Oi. Então, o grande problema do corante não homologado pela empresa, né, que é fabricante daquele sistema tintométrico, é a incompatibilidade, poder de tingimento, né? Às vezes o corante é muito parecido, mas na ponta ele não tem o mesmo resultado na tinta. Então, isso pode causar problema, além da qualidade dos corantes. A gente tem que saber, às vezes o nosso lojista requer um corante paralelo, mas a qualidade dele não é tão boa quanto o original, né? Isso pode causar problema no equipamento também, tá? A gente sabe que todo tipo de tinta, colorante, tem todos os seus como é que eu posso dizer, suas qualidades técnicas, né? E uma delas o poder tintorial do corante. E aí, na ponta, acontece de a tinta do cliente não ficar da cor desejada e acaba isso causando um problema para o fabricante de tinta, né? Onde tem que procurar assistência técnica de produto por diferença de tonalidade. O lojista, às vezes, ele próprio tem que chamar um técnico para ver se sua máquina está dosando corretamente, e às vezes é tudo isso por conta de um corante paralelo. Tá ótimo. Vanessa, você quer complementar? Sim, Rodrigo. Até quando a gente falando um pouquinho das máquinas da Fluid, a configuração de dosagem das nossas máquinas ela é feita uma única vez conforme o corante do fabricante. Então, a gente pega um fabricante novo que nós vamos colocar ou homologar no nosso sistema, né? Nós pegamos o corante deles, ajustamos as máquinas para dosar com a configuração daquele pigmento, daquele concentrado. No momento em que o cliente coloca um fabricante que é diferente do que foi colocado e homologado na máquina, eu posso ter diferenças de tonalidade por, digamos, seriam erros de dosagem. Mas é porque a máquina foi configurada para trabalhar com o corante especificado pelo fabricante. Outra coisa que pode causar, que até o Heraldo comentou, mas é importante ressaltar, isso pode danificar partes da máquina, principalmente as bombas de dosagem. Daqui a pouco a gente está com um cliente com problemas no equipamento, problemas constantes em bomba, tentando encontrar até que a gente chega ao ponto de, mas o teu corante, ele não é o corante original da fábrica, e esse corante ele pode ter uma composição, algum solvente que venha danificar essa parte tão importante do equipamento que são as bombas, né? Então não vale a pena o fabricante gastar um pouco menos para ter um corante do paralelo e danificar o equipamento dele, depois ter um custo de retorno de pintura, ter um custo por erros de cor, ter um custo com manutenção.
isso gera um impacto forte. Então, vale a pena mesmo investir no corante original da fábrica para garantir um sistema rodando bem. Legal, legal. Passamos de meia... Oh, vamos lá, Heraldo, pode complementar. Só para complementar o que a Vanessa comentou, cada corante tem seu peso específico, tá? Então, a calibração da máquina, o setup de um equipamento é feito em cima do peso específico da máquina, que através de uma fórmula, a gente calibra a máquina, faz o setup toda dela em cima de peso específico versus volume. Quando o lojista troca esse corante, a máquina, ela pode estar dosando o mesmo volume ou um pouco mais, certo? Com um corante diferente, porque o peso específico do corante requerido naquele momento é diferente do original. Legal, obrigado, Heraldo. Passamos de meia hora aqui do programa, vou fazer um combinado com vocês. Vou fazer uma pergunta levantando a bola para puxar a sardinha para o lado de vocês, depois vou para o meu lado, hein? Vamos começar agora então com a Priscila. Priscila, se a gente for falar entre sistema tintométrico e tinta pronta, defenda o sistema tintométrico e levanta a bola para os seus parceiros aí. Bom, como eu havia falado antes, eu acho que só tem vantagens, tá? Principalmente essa questão da opção que nós temos, são mais de 5.000 cores do sistema tintométrico disponíveis. O cliente, quando ele vai pintar, ele não vai até a loja para comprar uma tinta, ele vai até a loja para comprar um sonho. Então, ele já tem um ideal, ele já viu na revista, ele já viu na casa tal a cor que ele imagina. E isso é o sistema tintométrico que vai nos permitir. Então, fora essas facilidades de repintura, que você sempre vai ter garantido a mesma tonalidade que você escolheu, a sua cor não vai sair de linha. Então, a rapidez, né? Porque muitas vezes você não vai ter disponível tantas latas X da cor pronta, mas você vai ter disponível 30, 40, 200 latas da base tal, que você vai fazer na hora para o cliente. Então, o cliente vai ter agilidade, vai ter a cor dele sempre. Eu simplesmente não vejo nenhuma desvantagem, né? Claro, tem que ter muito cuidado, como o Heraldo havia comentado, a Vanessa também, em relação à manutenção da máquina, porque a má manutenção pode, sim, trazer problemas, diferença de tonalidade. Então, tirando isso, se o lojista faz essa manutenção, eu sinceramente, só vejo vantagens no sistema tintométrico. Não vejo nenhuma desvantagem na utilização do sistema. Legal. Vanessa, eu vou passar a pergunta para você e vou fazer uma que o José Manuel fez aqui para a gente. A diferença dos preços nos corantes do fabricante de tinta em relação às empresas que comercializam corantes paralelos é muito grande e, na maioria das vezes, inviabiliza as vendas. Comente essa declaração do José e fale para a gente por que o sistema tintométrico é uma ótima opção. Pois é, José. Eu vejo que o corante paralelo, ele pode te dar aquela venda, porque tu está mais competitivo que o teu concorrente, que trabalha com corante original naquele momento. Mas, em compensação, existem estudos das fábricas de tinta que a compatibilidade do corante paralelo com a base nem sempre é perfeita. E aí tu tem uma perda de tonalidade mais rápido do que o esperado, tu não tem a mesma capacidade de cobertura, o mesmo acabamento, a mesma lavabilidade. Então, tu ganha a venda naquele momento, mas depois, boca a boca, tu acaba tendo dificuldades com esse cliente, porque ele fica desgostoso de alguma forma, né? É um risco trabalhar com isso. Sem contar que o que tu vem economizando com o corante, que não é original da fábrica, tu pode gastar de uma vez só, por 2 motivos. Primeiro, máquina parada, perda de venda até ter uma manutenção, e depois o custo da manutenção, que o custo do componente. Né? Sabemos todos nós que uma bomba no sistema de tintométrico não é um componente barato, né? Ele tem um valor ali. E quando tu vai botar na ponta do lápis, correr esse risco de danificar o teu equipamento e de ficar com o equipamento parado, perdendo venda, e aí tu vai perder para o teu concorrente que está mesmo mais caro do que tu, porque ele usa o corante original, não vale a pena. Então, é um ponto que a gente fala muito na importância de trabalhar com os corantes que a fábrica homologa, porque aí a fábrica vai te dar toda a garantia, a fábrica vai te dar todo o suporte, é um entendimento diferente. E com relação ao sistema tintométrico, né,
Sou suspeita. Eu respiro o sistema tintométrico desde 1994, quando o meu pai, de lá eu era bem novinha, tá, gente? Mas é quando meu pai ele começou a trabalhar na Fluid, né? E foi lá que eu comecei a conhecer esse mundo do sistema tintométrico, né? E de lá para cá ele só vem evoluindo, e eu vejo vantagens muito pelos pontos que a Pri falou, né? De eu poder chegar na loja e ter a cor que eu bem entender, na hora que eu quiser. Se me der a louca, eu quero pintar minha casa agora com um azul muito diferente, eu chego numa loja que tem o sistema, eu vou lá e pego, levo para casa e tá comigo. Não tem que esperar ter, esperar estoque, não. Eu tenho aquilo à mão, né? Sem contar que para o lojista, se ele souber trabalhar a questão da precificação, como a Pri falou, pô, a base custa bem menos que a tinta pronta. E 70%, existem estudos, tá? 70% das vendas de cor são cores que estão nas primeiras 4 linhas do leque. Ou seja, são cores, não são as cores intensas, são as cores mais claras, onde vai menos corante na composição. Se a base custa menos, se eu estou usando pouco corante, eu vou ter um custo menor para fazer essa tinta do que eu teria para comprar ela pronta da fábrica. Então, eu vou conseguir melhorar minha rentabilidade de forma expressiva. É justamente por esse motivo que existem ações de algumas empresas e até de algumas lojas já foram feitas de vender todas as cores pelo preço do branco. O que eles viram ali? Qual é a viabilidade? É a viabilidade de que a maioria das vendas do negócio acontece em tons mais claros, onde o meu custo é muito menor, e poucas são em tons escuros. Então, equilibrando a régua, vai valer a pena a minha ação, porque eu vou trazer mais gente para minha loja. Né? Então, eu vejo que o tintométrico ele viabiliza muito por trazer mais pessoas para a loja. Né? E tu tendo a disponibilidade do tintométrico, entrou o cliente na tua loja, tu não perdeu ele, porque tu tem as 5.000 cores, a cor que ele quer, tu vai poder entregar, tu compõe a venda. Tu ganha também venda de rolo, de pincel, de fita, enfim, tu tem uma venda mais completa. Né? Então, eu vejo só alegrias no tintométrico. Mas um pontinho, Rodrigo, só que eu acho legal, que a gente fala do consumidor indo comprar o tintométrico, mas existe também uma questão do pintor, que é um trabalho que as fábricas vêm trabalhando em cima, nós fornecedores de máquinas também, e as lojas que trabalham com tintométrico muito forte também. Desmistificar na percepção do pintor que a tinta feita no tintométrico tem diferença de qualidade ou de cobertura, ou que ela é mais rala do que a tinta feita vinda pronta da fábrica. A sensação da tinta rala acontece porque ela passa, a tinta do tintométrico passa pelo misturador, então ela sai perfeitamente homogeneizada. Ao contrário da tinta pronta, geralmente o cara pega na prateleira e entrega para o pintor. Então tá lá, tô com aquela minha nata de tinta, quase uma massa corrida em cima, o resto embaixo tem que homogeneizar ali na hora, né? Dá a percepção de que a tinta pronta ela é mais densa. Isso não é verdade. Então, existe também um trabalho a ser feito com os pintores e que, com esse trabalho de profissionalização, de grupos de pintores, está cada vez melhor, está cada vez melhorando. Os pintores também acreditando na cor e acreditando no sistema tintométrico como algo de muita qualidade. Isso é que eu chamo de vender o peixe, hein? Parabéns, Vanessa. Heraldo, vou fazer uma pergunta aqui, e também para você defender o sistema tintométrico. A Emiliana perguntou: os corantes não seguem a norma para todos os fabricantes homologados na classificação econômica, standard e premium? A marca influencia bastante? Não. Pelo que eu entendi da pergunta, né, a linha premium, a linha standard, usa o mesmo corante. Ela não tem corante diferenciado para isso. E foi assim que eu entendi a pergunta, tá? A máquina de tinta, de uma fábrica de tinta, né? A máquina usa o mesmo corante tanto para a linha premium quanto para a linha standard. Não é isso que diferencia, né? O preço ou a qualidade da tinta. E sim a própria qualidade do produto em si, não do corante. O corante é sempre o mesmo que vai na máquina, né? Tanto para a linha premium, para a linha standard e algumas até linha econômica. Tá ótimo. Por que você prefere o sistema tintométrico? Na sua opinião, por que o sistema as lojas deveriam utilizar mais o sistema tintométrico? Bom, o sistema tintométrico é uma ferramenta em que possibilita ao cliente uma infinidade de cores. Como disse a Priscila aí, é o sonho, né? Realizar o sonho. Quando você tem uma cartela de cores, né? Um leque de cores com
2.000, 3.000 cores, você tem uma infinidade de maneiras de aplicar isso à sua parede, né? Isso é sonho. As máquinas de tinta te possibilitam isso. O estoque dentro das lojas para os lojistas diminuem demais o espaço, a apresentação de sua loja. O tintométrico te possibilita N ferramentas para que você venda, né? Tanto atenda ao cliente em relação a cores e te disponibiliza uma logística melhor dentro da sua loja. Então, não há por que não utilizar o tintométrico, né? Lógico, hoje o tintométrico ele precisa ainda de uma como é que eu posso te dizer? De uma assistência técnica, né? Presente à loja. O cliente tem que ter essa visão de ter que fazer a prevenção de suas máquinas para manter ele confiável, né? Que eu vi a Priscila sempre colocar que a máquina pode apresentar diferentes tonalidades, mas se a gente cuidar do equipamento tintométrico, né? Eu como técnico posso dizer isso, você terá sempre a mesma dosagem, a mesma cor, repetibilidade. As máquinas modernas estão te fornecendo esse tipo de ferramenta, de tecnologia, entendeu? Então, o tintométrico cada vez mais é mais confiável, fica mais confiável o uso dele. Legal, obrigado, Heraldo. Priscila, 2 perguntas. Vou usar aqui a do David para te fazer outra pergunta. Não devemos tratar a venda de tintas manipuladas como uma tecnologia de outro mundo, difícil de ser vendida. Devemos tratá-la como algo íntimo para o consumidor, na sua casa, no seu cantinho personalizado. E até em cima do que a Vanessa falou, como que você sentiu nessa pandemia? Aumentou o número das vendas do sistema tintométrico por as pessoas ficarem mais em casa e quererem pequenos reparos? Sim, aumentou muito para nós. Sinceramente, foi uma surpresa, né? Porque no primeiro momento ninguém sabia como seria, como iria ser, né? Essa passagem, mas sim, aumentou muito, aumentou as vendas, não só do sistema tintométrico, mas as vendas geral da empresa. Sim, aumentou muito as vendas do sistema tintométrico pelas pessoas realmente estarem em casa e terem a percepção de que algo não está agradando. Muitos clientes montaram seus escritórios em casa, então hoje o que a gente mais vende é a tinta para o escritório. Então, e sempre o cliente procura o tom ideal, o tom personalizado, o tom que vai passar tranquilidade. O cliente hoje ele está se preocupando muito nessa questão. Então, a gente teve esse aumento das tintas personalizadas para esse tipo de cliente, o cliente que está trabalhando em casa. E fora isso também, a questão de que talvez alguns investimentos que o cliente faça em outras coisas, como, por exemplo, saídas ao restaurante, viagens, também eu acho que acabaram impactando essa questão das reformas. Então, eu acho que um dos motivos desse crescimento nas vendas desse período também seja voltada para isso. O cliente, ele tirou, né, de um certo investimento que ele faria em alguma outra coisa, alguma viagem, e está colocando dentro da sua casa para ter, porque nós ainda não sabemos como vai ser, quantos meses ainda vai demorar para passar. Então, a pintura nos proporciona um aconchego. Então, eu acho que o aumento das vendas é devido a isso, as pessoas estarem mais em casa e investirem mais no ramo da tinta. Legal, Priscila, obrigado. Vanessa, a Kátia mandou mais uma pergunta aqui. Obrigado, Kátia, pela sua participação. Hoje está bastante inspirada, ótimas perguntas. Pensando na questão ambiental, quando os sistemas tintométricos não terão mais aqui no Brasil tintas à base de solvente, como já acontece no exterior. Quando que os sistemas tintométricos não terão mais tintas bases, na sua opinião? Isso é um movimento da fábrica, né, Kátia? Se for pegar as fábricas, hoje já é possível comprar tinta esmalte base d'água. Eu comprei na Elite uma tinta esmalte base d'água, porque o corante ele é universal, então ele atende também a linha esmalte, e as fábricas também, pensando na questão ambiental, estão desenvolvendo linhas de esmalte à base de água. No meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, a tinta esmalte
com brilho, a tinta esmalte à base de solvente sempre foi muito usada, principalmente porque tem muita casa de madeira aqui, no Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, tem uma cultura forte de casas de madeira, e eles sempre pintaram com tinta esmalte à base de solvente. Então foi bem difícil, né, para as fábricas de tinta mexer nessa cultura, mas ainda está sendo ajustado. Eles estão tentando levar que a tecnologia de esmalte à base d'água funciona tão bem quanto esmalte à base de solvente. Se pegar estados como Minas Gerais, já mudou. Lá em Minas, o consumidor está preferindo a tinta esmalte base de água, porque ela tem menos cheiro, ela é menos poluente, ela é mais fácil de lidar, né? Não machuca tanto as tuas mãos por causa do thinner, do solvente, né? Então, isso já existe. Então, já está tendo essa mudança por parte das fábricas, mas ainda é uma cultura a ser modificada em nós, no consumidor final, tá? Legal, Vanessa, obrigado. Priscila, o André Zamana fez uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem para você. Como desenvolver os balconistas para ter melhor venda de tintas customizadas em um momento que o consumidor quer algo personalizado, como a gente já disse aqui na live? Bom, assim, qual foi a maneira que a gente encontrou de dar o melhor atendimento? Saber o que você está vendendo, testar. Tá? A partir do momento que você testa a cor, porque assim, tem a diferença de tonalidade para o catálogo para a alvenaria, isso dá diferença, mas qual a diferença que vai dar? Vai dar para o mais claro, vai dar para o mais escuro, isso a gente vê na prática. Então, sempre na loja nós utilizamos a prática para tudo. Há uma diferença de tonalidade da superfície lisa para a textura. Isso todo mundo sabe na teoria, mas como é que funciona na prática? Testando. Então, nós temos uma área lá na loja só para testes, onde a gente tudo que é novidade, tudo que a gente tem dúvida, nós fazemos o produto e nós testamos. Não tem melhor maneira, junto com a equipe, claro, sempre junto com a equipe. Então, para mim, não há melhor treinamento do que o prático. O teórico, com certeza, a gente deve saber tecnicamente das tintas para poder passar as informações corretas para o cliente, até porque tu ter um treinamento técnico, tu evita muitos problemas, né, pós-pintura. Mas a questão do atendimento, eu acho que é você aprender na prática o que você vai vender. É você conseguir visualizar, por exemplo, X paletas, ela vai puxar para o rosa, ela vai puxar para o amarelo. Isso você tem que testar, você tem que olhar, você tem que saber estudar a questão da formulação. Por exemplo, você pega uma tinta bege, mas será que esse bege vai puxar para o cinza? Daí você puxa a formulação. Deixa eu ver no sistema aqui a formulação. Aí você vê que vai bastante corante preto. Sim, essa cor bege tende a puxar para o cinza, porque eu estou vendo aqui no sistema que ela vai bastante colorante preto. Então, assim, você fazendo na prática e você sabendo dessa questão dos pigmentos, eu acho que você consegue dar para o cliente um atendimento personalizado. Legal, percebi que a Vanessa quer comentar também, né, Vanessa? Pois gostaria de falar também, essa questão do balconista, às vezes quando são lojas maiores, né, até home center, o balconista às vezes parece que tem um pouquinho de medo de vender a tinta manipulada, né? Então, é importante sim o treinamento para ele se familiarizar com a máquina, com o tintométrico, com a aplicação, como a Priscila falou, né, de entender que, se vai um pouquinho mais de preto nessa forma, ela vai puxar mais para um cinza. Se é um cinza, mas se vai um pouco mais de azul, vai ser um cinza mais azulado. Isso interfere, isso muda. Então, muito treinamento. Mas também é importante que o balconista seja amigo da máquina. E uma coisa que a gente vê muito nas lojas é a rotatividade do balconista. Principalmente lojas maiores, né? O turnover do pessoal. E aí entra também um ponto do caso da assistência que o Heraldo comentou. Às vezes a assistência não é apenas para fazer uma preventiva na máquina, uma revisão na tua máquina. A importância da ida de um técnico qualificado na assistência é para treinar talvez um novo balconista que está ali, que recebeu o treinamento de um cara anterior que talvez nem mexesse tanto na máquina. Entendeu? Então, essa questão de rotatividade de balconistas, a gente tem que cuidar como, quando o técnico vai na loja, ele vai dar um treinamento completo para o balconista, para tornar essa pessoa cada vez mais amigável ao sistema. E aí também favorecer a venda. E um outro ponto que eu acho importante acrescentar, a Pri comentou, que é a aplicação do produto na loja. Então, eu acho muito estranho eu entrar numa loja de tintas toda branca. Isso para mim é estranho. Porque se eu estou numa loja de tinta, o que eu quero ver é cor. Então, aquelas plaquinhas com as cores que tu tem no leque ali, mas tu pega uma plaquinha,
tu sabe, ela é maior, fica mais fácil de visualizar, tu pega uma, junta com a outra, bota uma em cima da outra, vê como é que fica a combinação. Tu quer saber como é que é a textura de uma tinta acetinada, de uma tinta fosca, de uma semibrilho, então tá lá aplicado na parede, tu passa a mão, como é que fica, como é que é aquele efeito de cimento queimado vai ser jogado. Então, uma coisa que eu acho importante também para a venda do sistema tintométrico, além do balconista, é que o PDV esteja ambientado a mais possibilidades, a mais cores, a mostrar o produto que ele vai vender. Isso eu acho legal, a diferenciação no ponto de venda ali, a loja ambientada ao sistema, a cores, ao tipo de produto para ganhar mais vendas e ter mais negócios. Legal, só home center não, deixa eles trabalharem errado. Vamos falar aqui só de revenda especializada em tinta. Priscila, você quer completar? Sim, claro, eu concordo com a Vanessa, a gente tem que ter um treinamento, né, com a máquina, mas também a gente tem que contar com o software da empresa, com o software da Sherwin-Williams, com o software da Suvinil. Isso complica bastante nós lojistas. Claro, hoje quem já está acostumado é tranquilo. Por exemplo, a Sherwin-Williams há pouco tempo ela fez uma mudança total de software, radical, mudou completamente. Nós que já estamos habituados tivemos bastante dificuldade em lidar com o sistema. Então, você imagina um vendedor novo. Então, com certeza, ele não vai querer vender a tinta por causa do software. Não é nem questão da máquina, eu acho que hoje as máquinas estão tão modernas, tão simples, né, de se dar manutenção, de se aprender. Eu acho que o problema principal de alguns vendedores não quererem vender é a questão do software, a dificuldade em mexer no software, que as empresas, eu acho que de tintas, elas não têm esse contato, talvez, tão direto conosco, com nós vendedores, para entender o que seria uma praticidade, o que seria agilidade. Hoje, eu acho que a agilidade eu tenho no sistema da Suvinil. É um sistema rapidinho, que você coloca o nome da cor, coloca a embalagem e está pronto. O da Sherwin-Williams não é assim. Eles dificultaram bastante e está mais demorado. Claro, às vezes você tem já no seu próprio software da empresa, já tem tudo cadastrado, mas na hora da pigmentação vem a dificuldade. O software não está tão simples assim. Então, eu acho que deveria ter uma preocupação por parte das empresas em fazer o software cada vez mais simples para não acontecer esse tipo de coisa. Legal, obrigado, Priscila. Vamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Queria agradecer muito a participação de vocês. Vou abrir aqui para cada um dar um recadinho final e aproveitar e vender meu peixe também. Falar um pouquinho, o Heraldo, começando pelo Heraldo, que conheceu loja no Brasil inteiro. Qual que é a importância da Artesp, agora que a Artesp é nacional? Como ela pode ajudar essas lojas e até o seu trabalho, Heraldo? Obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. A gente, tudo que é meio de comunicação, né, que ajuda o lojista com dicas, com orientações, com esses fóruns, é sempre ótimo, né, para o cliente e realizar sua venda, tirar suas dúvidas, né, desmificar, né, algumas coisas, por exemplo, o sistema tintométrico, que é algo, parece que é simples, mas não é. O sistema tintométrico é enorme, tem tantas variáveis, tem manutenção, tem cores, tem softwares de leitura de cores para apresentar para o cliente, né? Então, assim, a ferramenta da Artesp, ter a Artesp como nosso parceiro é ótimo. Legal, obrigado, Heraldo. Obrigado, Vanessa, obrigado pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente. E fala pra gente como que a gente pode te ajudar no seu trabalho, por que a Artesp é importante para os vendedores. Eu que agradeço o convite. Eu postei na minha página do LinkedIn, quando eu recebi o convite de Salvador, eu abri um sorriso de orelha a orelha. Eu estava já querendo falar sobre o sistema tintométrico. Eu acho que precisamos falar mais sobre o sistema tintométrico. E eu acho que aí também a Artesp vai ser muito importante, como mais uma associação que vai levar para os revendedores de tinta, principalmente para o pequeno revendedor, aquele cara que só tem uma ou duas lojas, né, mais conhecimento e mais organização para a loja dele. Eu vi a live sobre a precificação, que tema importante de abordar, porque isso pode fazer a tua loja crescer muito ou pode fazer o teu negócio ruir, né? Então, a Artesp levando isso e agora levando ponta a ponta Brasil, conhecendo cada perfil de região do Brasil, acho que vai nos ajudar muito a evoluir no mercado de tinta e principalmente também daí para ir no tintométrico também.
né? Então, mais uma vez, agradeço o convite da Artesp para participar dessa live. Eu amo o que eu faço, eu amo cor, amo trabalhar com tinta, né? Eu amo trabalhar com a possibilidade de sistema tintométrico, que é trabalhar com um produto totalmente diferente do padrão, e isso me motiva muito, me alegra muito, a mim e a minha equipe aqui também. E, por fim, eu digo sempre que pintar é a forma mais democrática de decorar. Né? Se tu quer modernizar a tua casa, se tu quer te sentir mais confortável em casa, muda a cor da parede. É bem mais fácil que mudar o sofá ou trocar o quadro. Pintar é a melhor maneira. Perfeito, Vanessa, perfeito. Obrigada. Priscila, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. E conta pra gente como que a Artesp pode te ajudar no dia a dia da loja aí. Conte com a gente sempre que precisar. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre tintas. Realmente é o assunto que eu mais amo falar, sobre tintas. E eu acho de extrema importância este conteúdo para nós lojistas, para o consumidor final. É esclarecedor ter estes assuntos. Então, acho que facilita e quanto mais vocês divulgarem esse mundo das tintas, melhor para nós lojistas, melhor para a Vanessa, a questão do sistema tintométrico. Então, eu acho esclarecedor. Ter esse conteúdo é esclarecedor para nós do mercado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Então tá bom, pessoal. Quinta-feira que vem tem mais. Fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.